Boa tarde, eu sou a Josi Cosempo e estamos juntos novamente aqui na Cinturão Verde no Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta às 14 horas. E o Sobre Isso hoje abre espaço para uma conversa que atravessa saúde, autoestima, escolhas profissionais e pertencimento. Vamos falar sobre o cuidado com o corpo, com as pessoas e com a cidade, a partir da trajetória de um médico que viveu a linha de frente da pandemia, construiu vínculos reais com o Cianorte e hoje atua em uma área que impacta diretamente a forma como as pessoas se veem e sentem. Por trás de cada procedimento existe história, responsabilidade e decisão. Recebemos hoje o médico Daniel Antônio Carvalhos dos Santos, que atuou por anos como emergencialista, esteve na linha de frente da Covid-19 no Cianorte, onde foi reconhecido como cidadão benemérito e hoje é referência em transplante capilar na região. Casado com a Tuane do Nascimento Mendes, enfermeira e esteticista que atua como diretora clínica ao seu lado, Daniel é pai do Miguel, de 7 anos, do Samuel, de 4 e vive a expectativa de ser pai novamente. Somente no último ano, realizou mais de 130 transplantes capilares em Cianorte, atendendo pacientes do Brasil, do exterior e também figuras públicas que confiaram no seu trabalho. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no Sobre Isso. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade de passar um pouco, né, De tudo isso, né, que você tem vivido na sua carreira como médico e que é muito importante para a nossa audiência. Exatamente. Doutor Daniel, você nasceu em Goiânia, foi criado pela sua tia Maria Doralice e pela sua avó Neuza. Que valores dessa criação ainda orientam a forma como você vive e trabalha hoje? Legal, pergunta interessante. Assim, eu sempre procurei demonstrar maior responsabilidade, comprometimento no meu trabalho e, acima de tudo, Deus sempre. Esses princípios aí sempre foram passados por Isso ele. veio delas e passou. Exatamente. E o fato de ter sido criado por duas mulheres fortes, né, comprometidas, uma delas professora, inclusive, influenciou a sua visão sobre cuidado, responsabilidade e dedicação com as pessoas? Ah, sim, com certeza, com certeza. Principalmente a tia professora me passou todos esses princípios que me levaram à minha construção. Porque o professor tem esse olhar, né, de estar ali com os alunos, de cuidado, e isso se aplica na medicina também. Com certeza. Eu sempre tive muita dificuldade. Ela pegou ali para me ensinar passo a passo, tudo com muita calma, paciência, para que eu chegasse até aqui. E essa referência é muito importante, né, doutor? E você se formou em medicina pela Unicesumar em 2019 e logo começou a atuar entre Maringá, Sarandi e Cianorte. Como que foi esse início de carreira já lidando com a prática médica real? Então, de forma inicial, a gente começou ali por Maringá mesmo, estava mais próximo. E logo em seguida tive o convite de uma pessoa, de um cianortense, para vir aqui trabalhar no Hospital Santa Casa e acabei me apaixonando pela cidade e tô aqui até hoje. E está aqui, felizmente, que bom para Cianorte, né? Doutor, antes de chegar à área estética, você atuou por 7 anos como médico emergencialista. O que esse período na emergência te ensinou como médico e como ser humano? Que o nosso corpo, a nossa vida, cada detalhe ali da importância de se viver os últimos momentos ali, que às vezes as pessoas passam por aqueles, né, últimos momentos. A emergência me ensinou a ser uma pessoa, digamos, mais consolidada, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, porque é um momento de dificuldade ali, tanto para as pessoas e para os familiares. E em nenhum momento eu posso transmitir, né, nenhum nervosismo, toda a calma do A mundo. preocupação, muitas vezes, que está tendo com o quadro do paciente ali. Exatamente. E transmitir isso para o paciente no momento de frustração, né, ali familiar é muito difícil. Então, isso fez crescer muito como pessoa. Doutor, e durante a pandemia da Covid-19, você esteve na linha de frente em Cianorte em um dos períodos mais difíceis da medicina moderna. O que mais te marcou emocionalmente naquele momento?
período difícil, né, para todos nós que vivemos, né, o isolamento ali e tudo. Eu longe né, da a esposa estava gestante, né, primeira filhinha, e fiquei meses sem a vê-la, assim, eles por estarem na linha de frente e É um sacrifício que talvez muitas pessoas não saibam, né? exatamente, Esse empenho do médico de muitas vezes, como no seu caso, não ficar próximo da sua esposa e do seu filho para não colocá-los em risco, em prol das pessoas ali que estavam sofrendo com a Covid. ah, as pessoas que me marcaram, difícil, fico até um pouco nervoso quando eu falo disso, porque Foram muitos casos. foram muitos casos, foram muitos momentos, muitas pessoas que conseguimos salvar, né? Graças a Deus, o Cianorte foi um dos melhores números, né? Então, se tem um lado bom em tudo isso, né? Se é possível que a gente possa dizer que existe um lado bom, o Cianorte terminou a pandemia com um dos menores índices de mortalidade do Brasil. E você foi reconhecido como cidadão benemérito pelo seu trabalho. O que esse reconhecimento representa para você, pessoalmente? Gratifica o esforço, né, que a gente teve ali durante essa luta, a nossa batalha, essa premiação, né, naquele momento, eu dei a ela e todos aqueles que estavam juntos ali comigo. Compartilhou com a equipe? Exato. Porque Posso citar nomes aqui, doutor Lucas Estocco, doutora Joelma, que estiveram ali à frente junto com a gente. Empenhados Exato. Estão em marcados salvar. aí na minha memória para sempre, com certeza. Foram momentos difíceis, mas felizmente passou, né, doutor? Graças a Deus. E depois dessa fase intensa na emergência, você decide direcionar a sua carreira para o transplante capilar. O que motivou essa mudança de área? Então, eu sempre gostei muito e sempre tive muita vergonha da minha calvície. Passei por um primeiro transplante capilar há 6 anos, mal sucedido, que eu não gostei muito, e comecei a estudar mais, procurar, e a esposa acabou ali me incentivando, sabe que você gosta e por que você não vai atrás? E aí foi o que me motivou, totalmente a esposa mesmo ali, né, na insistência. E felizmente, né, que ela o motivou, porque daí quem ganha com isso é a Cianorte, a região, o Brasil e até o mundo, né, pelos pacientes que você já atendeu. Doutor, então depois de uma experiência mal sucedida, você quis garantir que ninguém mais passasse por uma experiência assim. Exatamente. Aí então, em 2022, você faz uma formação específica em transplante capilar em São Paulo e entre 2023 e 2024 passa a atuar profissionalmente lá. O que São Paulo trouxe em termos de técnica, visão de mercado e exigência profissional? Durante esse período, eu não poderia abandonar de forma direta a minha, né, na área que eu já estava, Os atendimentos os aqui. atendimentos aqui e tudo. Então, a gente teve essa transição aí. E assim, na área de transplante capilar hoje, para abrir-se uma clínica, você precisa de ter uma estrutura, centro cirúrgico e tudo. Então, a gente precisei melhorar ali, digamos, nisso, né? Melhorar meu aperfeiçoamento. E foi um aprendizado muito grande estar ali, buscando maior conhecimento. E aí, vindo para Cianorte para trazer todo aquele conhecimento que eu adquiri Aí quando durante você todo aquele volta para cá, retorna, abre uma clínica que é exclusiva de transplante capilar em Cianorte, em Maringá, né? Algo pioneiro para a cidade. Por que escolheu Cianorte como base para esse projeto, doutor? Na verdade, assim, eu não cheguei a sair, né? A família estava aqui e a gente fazia a transição. Para lá semanas, ficava 2, 3 dias e voltava para cá, para Cianorte. Então, a gente não chegou a sair de Cianorte. A gente teve uma Só foi lá para fazer essa transição. especialização. Isso, a gente foi, fiquei trabalhando um tempo, só que voltada, mas ainda sem condições, né, técnicas e financeiras de estar apresentando o trabalho em Cianorte. Foi até que então a gente se organizou um pouco ali financeiramente e teve a oportunidade de abrir a clínica em Cianorte. Para mim foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Sou muito feliz, sou muito grato, né? Principalmente a minha esposa, que me incentivou a correr atrás de tudo isso. E trabalhar com a realização de sonhos é fantástico. Doutor, e em 2025, somente em Cianorte, você realizou mais de 130 sonhos, né? Como você colocou aqui. O que esse número revela sobre a demanda e a confiança das pessoas no seu trabalho?
Legal. No início foi muito difícil, né? Até a gente demonstrar o nosso trabalho, demonstrar o nosso comprometimento. Mas eu acho que uma coisa que ajudou muito foi o fato de a gente ter passado ali por um outro serviço no qual as pessoas já sabiam do meu comprometimento. Já existia uma credibilidade, Exato. né, Então, como médico. exato. Então, essa especialização só fortaleceu. Exato. Então, isso eu acho que só facilitou, né? De forma inicial, a gente realmente pedalou bastante ali, mas já vieram alguns bons resultados e hoje, com a inovação da nossa técnica, e só cresce cada dia mais. E você mencionou aqui a sua esposa, né, Atuane do Nascimento Mendes. Ela é enfermeira, esteticista e atua como diretora clínica e é responsável pelos cuidados pós-cirúrgicos e tratamentos clínicos dos pacientes. Qual a importância dessa parceria profissional e familiar dentro da clínica? Ela, além de ser a incentivadora, é a que, né, faz a estruturação de toda a clínica. Então, tudo que é muito importante, qualquer decisão muito importante, a gente toma os dois juntos ali. E é uma pessoa que só me faz crescer. Uma parceria que funciona em casa e no trabalho, né, que consiste em fortalecer vocês não só como família, mas como profissionais também, né, doutor? Exatamente. Doutor, e no transplante capilar, o pós-operatório é tão importante quanto o procedimento em si, né? Como que essa estrutura clínica e multiprofissional impacta nos resultados e na segurança do paciente? Legal. Hoje na clínica a gente tem aproximadamente entre 12 a 15 pessoas envolvidas em todo o processo. Na cirurgia, em si, em torno de 7 a 10 pessoas. No pós, a gente tem 4 pessoas lá envolvidas com todo esse tratamento. Então, os pacientes ficam seguros de que serão bem cuidados. Exatamente, né? Para ver se acontecer alguma coisa, né? Alguma dúvida ali, a gente está sempre disposto ali, sempre pronto para tirar qualquer dúvida do paciente. Doutor, e os seus pacientes, eles vêm majoritariamente do Cianorte e Maringá, mas também de regiões de todo o Brasil, da Europa e até dos Estados Unidos, né? A que você atribui esse alcance? Primeiramente, Deus. Em segundo lugar, eu acho que é fruto do nosso trabalho. Quando um trabalho é bem feito, é distribuído isso aí, né? Quando as pessoas gostam do que a gente entrega, é igual um chocolate que você gosta. Você come uma vez, sempre vai querer experimentar. O reconhecimento é fruto da qualidade do profissionalismo. Exatamente. Doutor, entre os seus pacientes, há muitas pessoas conhecidas, personalidades, como o vereador Tiago Fontes, aqui de Cianorte, o vice-prefeito de Japurá, Rafael, o DJ Dudu Pessim, de Maringá, Leandro Bravinho, o ex-jogador, né? O atleta olímpico de karatê, o Paulo Beazon, além de empresários, médicos, engenheiros, modelos, influenciadores. O que significa para você ter esse nível de confiança, inclusive de pessoas muito expostas publicamente? Uma gratidão muito grande, né? Desde o primeiro paciente lá que a gente começou, que deu a confiança e a credibilidade pelo nosso trabalho, e hoje aí figuras tão importantes, né, vinculadas, vindo a Cianorte. Sim, porque são pessoas que se expõem publicamente, então elas têm um cuidado com a imagem. Então eu imagino sim que o seu trabalho é realmente muito reconhecido para que elas venham aqui buscar por esse transplante aqui em Cianorte. Exato. A gente tem tido muitos comentários das pessoas falando: nossa, mas você vai para Cianorte, pessoal de Maringá mesmo, né, que é a cidade um pouco maior, fala: nossa, você vai para Cianorte para realizar o transplante capilar, sendo que aqui em Maringá tem tanta gente. Mas as pessoas comentam, né, esses clichês comentam, mas você já viu o trabalho desse médico? Então, quando você busca algo para a realização de um sonho de verdade, você vai buscar aonde for, né? Nem que às vezes seja uma cidade menor. Doutor, e por falar em qualidade, você trouxe aqui para a Cianorte, para a região, uma técnica de altíssima densidade, o Superfood, com mega sessões de até 12 mil unidades moleculares em uma única sessão. Em que casos essa técnica é indicada e por que ela exige tanta responsabilidade médica? Legal. Tanta responsabilidade e comprometimento da equipe muito grande, né? Necessita de uma equipe gigantesca para realizar esse tipo de sessão. E a preocupação grande, maior, é que a grande maioria das pessoas com calvícies maiores, de graus mais elevados, né? A gente chama de calvície grau 6, 7, ela necessita de maiores unidades foliculares. Senão, ela necessita de passar por 2, às vezes até mesmo 3 sessões.
E passar por um procedimento cirúrgico já é muito complicado, né? É muito difícil. A gente se Imagina submeter várias exatamente. vezes. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de fazer com que a maioria das pessoas, na verdade, até desistiam do transplante capilar por ter que passar por várias sessões. E cada sessão você tem que esperar um período gigantesco, de 1 ano, né? Para daí passar para o período de novo, continuar tratando ali mais 1 ano. Então, eu sempre tive a vontade de ter a resolutividade desse paciente em uma única sessão. Para que a pessoa pudesse fazer e realizar o sonho ali, Gente, mas sair. e graças a Deus, assim, tem vindo como uma luva, ótimos resultados, as pessoas estão amando os resultados. E é isso que faz o crescimento cada dia mais. E muitas pessoas buscam o transplante capilar movidas pela autoestima, né? Em que momento você diz não para um paciente? Existem alguns fatores, né? Às vezes pode acontecer do fio do paciente estar um pouco fraco e a gente tem que fazer um tratamento prévio, ou a área doadora do paciente ter poucos fios e a gente necessitar de fazer um tratamento clínico prévio antes também. Para Existe estimular o próprio crescimento do cabelo que a pessoa já tem. Exatamente. Então, assim, se ela não tem uma quantidade de fios suficientes para que a gente dê uma ótima densidade ali, a gente tem que tratar primeiro aqueles fios para daí fazer o tratamento, o transplante, no caso, né? E, assim, existem algumas comorbidades também, né? São Que que influenciam. influenciam, né? Mas são casos à parte, é muito raro isso acontecer. Eu ia perguntar, né? Qual a probabilidade da pessoa não conseguir? É muito raro, então, o Olha, percentual de pessoas que não. assim, ó, acontece se às vezes as pessoas não, se os médicos não fazem a investigação correta que deve ser feita, ou então não faz o cuidado que deve ser feito. Por exemplo, o paciente fez o transplante capilar, teve uma queda, bateu a cabeça, ele arrancou os folículos ali. Então, isso é um impedimento né, que os fios cresçam. Não fizer os cuidados que tem que ser feito ali, o tratamento certinho, o pós, tomar as medicações que tem que tomar. É mais ou menos quem faz cirurgia de abdômen ali, plástica de abdômen. Se a pessoa fizer, né, a lipo ali de abdômen e não fizer os cuidados que tem que ser feito, não ir para academia, Vai perder o vai perder o investimento. investimento. Do mesmo jeito é o capilar. Então, não depende, assim, 100% sempre só da clínica, depende também dos cuidados do paciente. Mas é tranquilo, é muito bem instruído, tem o acompanhamento da Sim, clínica. sim, sim. O acompanhamento é praticamente ali 24 horas, só horas que o paciente mandar mensagem, a gente está ali sempre à disposição. O doutor já tem um monte de filhinho para cuidar, então, né? Cada transplantado atendendo 24 horas tem que dar atenção para todos, né? Sim, né? Com certeza. É brincadeira, doutor. Mas falando em filhos, você é pai do Miguel, de 7 anos, e do Samuel, de 4 anos, né? E aguarda a chegada de mais um filho. Como que a paternidade influencia as suas decisões profissionais hoje? Na verdade, ela influencia de forma de motivação, né? Porque quero construir um futuro, né, para eles e sem esse empenho meu, sem essa busca, talvez eu possa estar comprometendo um pouco o futuro deles. Então, isso faz com que eu tenha a busca cada dia maior. É sobre Isso. deixar um legado. Exatamente. E você fala muito sobre ver esse Cianorte crescer e fazer parte desse desenvolvimento. Qual o legado que você está construindo e quer deixar para a cidade e para a sua família? Pergunta legal. Eu vejo sempre, né, políticos, não vou citar nome, que querem, né, esse crescimento da cidade, tudo, e eu quero participar disso, tá? Eu quero trazer novidades sempre para Cianorte. Fazer parte da evolução. Exato, né? A gente teve recente agora na Europa buscando técnicas de aperfeiçoamento para trazer novidades, né? De transplantes, com que as aparelhagens novas, tudo que está vindo de novidade e para melhorar isso, para que tem esse crescimento aí, a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando novos conhecimentos. E é um assunto que está muito em pauta, né? Então é muito importante profissionais como o doutor que busca essa atualização para oferecer o melhor. Exato. Na verdade, principalmente a parte masculina, né? Ela tem buscado muito, cada dia mais, né? Buscado, né? Melhorar o seu visual cada dia mais. E isso tem feito com que, principalmente a área capilar, que é a maquiagem do homem ali, né? Não só o capilar, a barba também, a mulherada na parte da sobrancelha,
por isso esse crescimento aí gigantesco nessa área. E influencia não só na aparência, na estética do homem, mas na autoestima também, na segurança, né? E isso reflete no emocional, que reflete ao redor dele, como pessoa, como pai, como profissional, porque dá uma segurança, né? Eu sou vítima de tudo isso, tá? Já fui convidado para ser padrinho de casamento. Neguei o convite com medo de ir, porque para não mostrar Porque que não se sentia bem não se sentia bem. Então, Então, isso é um assunto muito sério. Às vezes a gente não é apenas estética, exato, né? as pessoas às vezes se isolam por isso. Isso é muito importante que o doutor está colocando aqui, né? O fator emocional. Por exemplo, você se privou de estar na companhia daquelas pessoas, naquele casamento, e isso pode ocorrer com muitas outras pessoas. Por isso que é importante a gente trazer esse tema que é tão relevante aqui, não é apenas sobre estética, embora a estética é válida, porque a pessoa também quer e pode se sentir melhor esteticamente, né? Que orientações, doutor, você daria para quem está pensando em fazer um transplante capilar e quer ter segurança e bons resultados? Legal. Busque primeiramente um profissional qualificado, veja os pós-imediatos de cada paciente, para que seu sonho não vire um pesadelo. É muito bom esse trocadilho, né? Porque realmente pode acontecer. Então, a importância de ter um profissional qualificado faz toda a diferença, né? Doutor, é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim como você, outras pessoas podem ter passado por experiências difíceis, né? E esse método que você usa de superdensidade, ele faz realmente a diferença. Você pode explicar para nós e para toda a nossa audiência como funciona? Isso é o crucial que cada clínica entrega. Então, assim, o pós-imediato é o resultado daquilo, né? Quando a gente fala em pós-imediato, é aquelas potinhas lá com aquelas gordurinhas que mostram. Então, quando você vê a proximidade ali daqueles folículos, um bem coladinho no outro, isso é um sinal de alta densidade. É claro que tem suas particularidades, mas se você quer ver a mão, né, dessa equipe, desse cirurgião que é feita esse transplante capilar, olha ali a proximidade entre esses folículos, estão bem coladinhos. Isso já é um demonstrativo de que foi implantado Exatamente. muitos fios. Exato. Então, quando você vê esse espaçamento entre esses folículos, isso é sinal que quando esses fios crescerem, vai estar ali afastado um do outro e vai ter aquele efeito que a gente chama de efeito de piscina. E você mostra isso lá na clínica, quando a pessoa vai para uma consulta, aí você mostra, explica como funciona. Exatamente. Imagina você fazer um transplante capilar que você vai ficar aparecendo ali é o cebolinha, né? São os fiozinhos, né? Fiozinhos ali. Não é interessante, né? É aquilo que a gente falou. Às vezes um sonho que se torna um pesadelo. Doutor, e a gente vê muitas propagandas, ofertas, né, que parecem imperdível. Como não cair nesse tipo de armadilha? Ai, gente, isso é tão assim, golpe na internet a gente vê de todo tipo. Existe, infelizmente, existe na área médica também. Né, a gente vê oferta, às vezes, vamos ali para outro país, que eu não vou nem estar, não, tá por, né, metade do valor. A gente tem que pensar o seguinte, para um transplante capilar hoje ser realizado com muita qualidade, necessita de uma equipe gigantesca, né? Não só a qualificação de um bom médico, mas ele precisa de uma equipe muito grande. E todo um acompanhamento, toda uma equipe, todo um cuidado, todo um acompanhamento. É um amplo o cuidado, o tratamento, né? Não é simplesmente fazer e... Como que você vai entregar um resultado bom com pagamento ruim, com equipe ruim, com cuidado ruim, né? Exatamente. Então, assim, existe muito isso aí. Muito, muito, principalmente na área da medicina. É incrível. E às vezes a pessoa acha que está economizando e acaba se frustrando, né? Existem muitas pessoas que vão em vários locais. Uma forma legal de se ver. É claro que eu comecei um dia também, eu não tinha resultado, mas uma forma legal de você ver um resultado, de ver uma pessoa, de procurar um transplante, é procurar alguém que fez, né? Então, se você às vezes tem algum conhecido que fez, ou né, conhece lá uma figura pública, por exemplo, que fez, veja o resultado dessa pessoa. Veja o resultado, que já é uma referência, né? Exatamente. No caso dos seus pacientes se torna fácil, porque você tem muitas referências públicas, então muitas vezes é só entrar na internet ou ligar a TV, né? Parece que eu estou até puxando a sardinha para o meu lado, mas quem quer procurar algo de qualidade, infelizmente, tem que ter essa busca de uma referência de alguém que fez. Que tem experiência no assunto. Exatamente. Né? Doutor, e tem também uma interferência estética nessa cirurgia, né?
Legal. Isso é importantíssimo, tá? No meu segmento, eu vejo assim, se tem que ser algo que traga, assim, digamos, a escolha do paciente, né? Por exemplo, quem busca para colocar sei lá, um botox, fazer um botox, alguma coisa, é porque se preocupa com aquelas rugas ali, se preocupa com alguma coisa né, na sua face ali. Então, eu vejo da forma assim, que a escolha do desenho, a forma que é escolhido, a entrada, se é reto, se tem um biquinho, se é curvo, tem que ser uma escolha do paciente. É claro que tem os limites a serem respeitados. Mas dentro dos limites, a maneira que a pessoa se sente bem, se vê bem. Exatamente. Então, assim, por mais que às vezes tem profissional que não te deixa da escolha, né? Então, fica a escolha do médico, mas aquela escolha do médico agrada a pessoa? Isso é muito importante, porque a pessoa que vai se olhar no espelho, vai se ver no espelho todos os dias. Na nossa clínica, a gente pega o paciente um dia antes para ele escolher ali a forma que ele quer fazer, o desenho, para ele não se arrepender da escolha. E eu acho que isso é essencial, é aquilo que vai ficar, é a sua marca. Ela vai conviver com aquele cabelo, né, pro resto da vida. Então, isso é importantíssimo. Não faça em clínicas que o médico escolhe o seu desenho, porque é a sua marca. Porque senão você vai acabar tendo que ter que fazer o transplante. Às vezes a pessoa gosta do desenho mais baixo, tem gente que gosta um pouquinho mais alto, né? Mas tem que ser o que agrada a pessoa. Doutor, e vocês usam algum recurso tecnológico para ter essa previsão prévia de como vai ficar? Sim, a gente tem um sistema de IA já que ela auxilia tanto a gente na questão de diagnóstico hoje em dia. É claro que o diagnóstico é sempre clínico, tá? Ela auxilia a gente na quantidade de folículos que a pessoa tem ali para a gente transplantar e também no um possível pós na escolha do desenho. Então, isso é muito legal. E a gente mostra também os nossos pacientes. Ó, esse desenho aqui fica assim, como esse paciente. A gente mostra como poderia ficar nele também. Só que a IA nem sempre mostra uma realidade tão correta, porque a gente não sabe a quantidade folicular que aquele paciente pode entregar, né? Então, tem pacientes com uma calvície grau 7 que a gente consegue ali tirar 8.500 folículos, 9.000, mas tem paciente que a gente consegue 12, 13, que vai dar um resultado melhor. Mas, de qualquer forma, você pegar aí 8.000 folículos, 9.000 folículos, seriam 2 cirurgias numa só. Doutor, você tem uma vasta experiência, né? Só em 2025 são mais de 130 transplantes capilares. Então, é muito importante que a pessoa observe isso, como você colocou aqui, buscar uma prova social, alguém que já fez, deixa a sua rede social para que as pessoas possam olhar e acompanhar ali os tratamentos que você já fez, ter uma referência, né, para ver como fica e se encorajar, talvez, a fazer uma consulta também e buscar a realização desse sonho. doutor.dr, né? dr.daniel.transplante capilar. Acompanhem lá, pessoal. A escolha do profissional no qual irá realizar o seu sonho é muito importante. Volto a afirmar, não faça seu sonho virar um pesadelo. Então, o doutor já fica convidado para voltar aqui no Sobre Isso, falar mais detalhes, trazer as técnicas, né, para que o nosso público conheça melhor sobre esse procedimento que tem sido tão buscado. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Isso, pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu só tenho a agradecer aí pelo convite. E aquilo que a gente conversou, sempre vou estar ali em busca, em prol da sociedade. De fazer o melhor, né? Cianorte região, né? E o Brasil e o mundo. A história que ouvimos hoje mostra que por trás de cada técnica, cada procedimento e cada resultado existe escolha, responsabilidade e cuidado. O transplante capilar pode devolver autoestima, mas também exige preparo, ética e acompanhamento. E isso faz toda a diferença. A trajetória do Dr. Daniel nos lembra que a medicina não é apenas sobre o que se faz, mas sobre como se faz e para quem se faz. Quando existe compromisso com as pessoas, com a cidade e com a própria história, o resultado vai além do visível. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já com o Dr. Daniel.
Estamos de volta e nesse bloco, no Sobre Isso, nós vamos falar sobre algo que atravessa todas as áreas da nossa vida, mas tem muita gente que ainda evita: dinheiro. Mas não só o dinheiro. Falamos de escolhas, de diálogo, de propósito e de como a educação financeira pode sim ser uma ferramenta real de transformação pessoal, familiar e até conjugal. Nossa convidada tem uma trajetória marcada pela educação, pela cultura e por uma transição de carreira que nasceu da própria dor e se transformou em missão. Silvana Camargo Silva, educadora financeira, pedagoga e pianista, que após 25 anos na educação e uma longa atuação na área cultural, decidiu transformar a sua relação com o dinheiro. E hoje ajuda pessoas e casais a fazerem o mesmo. Silvana, muito obrigada por estar aqui, muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso. Eu que agradeço a oportunidade. E esse papo é muito interessante, né, Silvana, para todos nós, inclusive para nós e para você que nos acompanha aí. Nós vamos falar um pouquinho com a Silvana Camargo da Silva, cianortense, filha de pais professores, cresceu em um ambiente onde a educação sempre foi o valor central. Ela é pedagoga, formada pela UEM, pós-graduada em educação financeira, pianista e professora de música por mais de 25 anos. Ao longo da sua trajetória, atuou na gestão pública e esteve à frente da pasta da cultura por 7 anos. Trabalhou na área comercial e da saúde e, a partir de desafios pessoais e profissionais, iniciou uma profunda transição de carreira. Hoje, a Silvana atua como educadora financeira, realizando mentorias, palestras e aulas em grupo, atendendo pessoas em todo o Brasil. E também é idealizadora da imersão 3D, Diálogo, Dinheiro e Desejo, um projeto voltado para casais que une educação financeira, comportamento e sexualidade como pilares de um relacionamento saudável. E esse assunto que nós vamos falar com a Silvana aqui é um assunto que interessa a todos nós, né? Então convida a irmã, a prima, a tia, a cunhada, a mãe para participar e assistir essa entrevista. Depois você compartilha, vai estar também no YouTube, no programa Sobre Isso. E nós vamos falar sobre assuntos extremamente importantes, como eu coloquei aqui: dinheiro, desejo, diálogo. É algo que envolve nós, né, enquanto mulheres, e envolve também toda a família. Então nós vamos falar um pouquinho com a Silvana. Silvana, você nasceu aqui em Cianorte e cresceu em uma família de educadores. O quanto essa base familiar influenciou a profissional que você se tornou? Então, eu nasci aqui, eu amo essa cidade. Toda a minha base profissional foi aqui. Meus pais atuaram, né, na parte de também da educação. Meu pai também era contador, professor de contabilidade. Os dois, infelizmente, já faleceram, mas nos deixou, né, esse desejo, esse legado e essa vontade de ensinar, né? Então, assim, eu atuei como professora de música durante 25 anos, tive uma escola de música. Passaram centenas de pessoas na nossa escola, foi um período muito bacana. Depois passei para a gestão pública na área cultural, trabalhei um pouco na área de gestão clínica também. E, como já foi dito, né, nessa fase aí da gestão, que foi aonde eu me deparei com a dificuldade financeira, né, na questão financeira. Então, você vai nos explicar aqui como que foi esse processo, porque eu quero saber e o nosso público quer saber também. Agora, você estava me contando aqui que você passou mais de 2 décadas na música e na educação. O que esse período te ensinou sobre pessoas, sobre disciplina e propósito? Nossa, foi maravilhoso, né? Trabalhar com a questão da cultural, né? A gente tinha crianças que hoje, nossa, eu encontro, né, na cidade, já estão todos casados, com filhos, né? Mas foi uma fase antes da internet, né? Quando os adolescentes, as crianças não ficavam presas em telas, então a gente tinha muito mais momentos para elas se desempenharem ali na cultura, né? Na música, na dança e em outras coisas. Depois, quando foi entrando a questão da internet, foi ficando um pouco mais difícil prender a atenção, né? E aí foi ficando aquela coisa mais foi ficando mais difícil descobrir os talentos também, né? Sim. Porque ali, através das aulas, você ia descobrindo os talentos das crianças. Exatamente. Por exemplo, na minha época, quando eu estudava piano, eu estudei
durante 10 anos, né, ficava 2, 3 horas estudando para dar conta do programa, né, para passar de ano. Imagina que hoje um adolescente fica 3, 4 horas sentado estudando, né? É mais Música difícil. erudita, música clássica, então assim, mudou-se muito, né? O comportamento, os valores, infelizmente, né? E Porque você atuou tanto tempo com a educação, e em que momento da sua trajetória você percebeu que precisava mudar a rota profissional? é engraçado que a gente percebe que quando algo está para mudar, começa uma inquietação, né, na gente. Então eu fui ficando cansada, né? Falei assim, meu Deus, já faz tanto tempo que eu faço isso e fui desmotivando, fui vendo também a falta de interesse também dos adolescentes, né? De estarem estudando e fui migrando para outras áreas, né? E aí foi nesse momento que você tirou a fala que você costuma dizer que a sua dor se transformou em um propósito? Que dificuldades financeiras te levaram a buscar o conhecimento por essa área? Então, depois que eu deixei a escola de música, eu fui trabalhar no setor público, na área cultural, né? Então, lá eu desenvolvi vários projetos, né, na área da cultura, não só da música, mas em todas as áreas, e foi muito bom. Depois, quando eu deixei o setor público, eu trabalhei numa clínica, numa área totalmente diferente do que eu atuei a vida toda, que foi o comercial, financeiro, e aí foi onde eu me deparei com essa dificuldade, né, de ter essa disciplina, de poder. Conhecer o financeiro por dentro, por outro lado. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa muito ponderada, nunca fui assim uma pessoa com gastos excessivos e nada. Só que quando eu comecei a buscar conhecimento sobre o financeiro, eu percebi o quanto eu pequei no decorrer da vida de não ter aprendido a ter uma reserva de emergência, a ter investido, né? A ter investimentos, o quanto isso me fez falta hoje com 57 anos, né? Então, eu comecei a buscar vários cursos, várias formações e quando eu percebi que as pessoas também estavam como eu, É uma carência de outras pessoas também. A exatamente. educação financeira ainda é um termo pouco compreendido, né, Silvana? Como você explicaria de forma simples o que faz uma educadora financeira? O profissional de educação financeira, ele trabalha com pessoas, famílias, empresas, as dificuldades que eles têm em gerenciar o seu ganho, né, as suas despesas, a alinhar essa questão de planejamento. Encontrar os pontos em que o dinheiro está indo pelo ralo. Exatamente. A coisa mais comum é ouvir a pessoa falar assim: gente, eu não sei para onde o meu dinheiro vai. É a coisa mais comum. Tem até muitos memes, né, na internet, né? Chegou o quinto dia útil, no sexto o dinheiro sumiu. Acabou, né? Por que você acredita que tantas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, mesmo trabalhando bastante, trabalhando tanto? É porque não é uma questão de trabalhar, e também a educação financeira não é a quantidade que você ganha. Tem pessoas que têm uma disciplina financeira que ganha pouco, que conquista várias coisas, e tem pessoa que ganha muito e vive endividado. Então não é uma questão de quantidade, é uma questão de organização. Então, essa educação ela serve para qualquer pessoa, independente da renda. Exatamente, não é sobre ficar rico. Não é sobre isso. É uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Então, é possível sair do caos financeiro e se tornar um investidor em pouco tempo? O que precisa mudar primeiro, a renda ou o comportamento? Com certeza, o comportamento. Então, assim, quando há um acompanhamento de um educador financeiro, nós conseguimos ver, né, aonde está indo, né,
quais a gente utiliza de técnicas e maneiras da própria pessoa se deparar aonde está o problema, né? Então você ajuda a pessoa a encontrar também, até para que ela possa lidar com aquilo, porque talvez em algum momento ela já não vai mais estar sob a sua supervisão. Aí a pessoa aprende a como lidar com as situações. Sim, é um processo rápido, não é algo de tanto tempo, né? Então, assim, logo nós fazemos o planejamento, a organização, né? A reserva, que é muito importante a pessoa entender o quanto é necessário nós termos uma reserva, né? Os educadores financeiros e as pessoas que são mestres em finanças dizem que nós devemos ter 6 vezes o valor que nós ganhamos mensal guardado. Ter ele guardado. Exatamente. Então, pode ser um investimento, pode ser guardado, sim, independente com da certeza é investido, né? forma. Nada de poupança, essas coisas que perde o dinheiro, né? Que a inflação come. Silvana, e você já ouviu muitos relatos de transformação ao longo desse 1 ano de atuação. O que mais te emociona nesses feedbacks? O quanto que a pessoa fica feliz quando ela começa a investir. Algo que ela achava impossível, de Sim. repente ela se vê fazendo. Ela vê que é possível, as pessoas acham que investimento é só para quem ganha muito bem, e nós temos investimentos aí a partir de R$ 30, né, no Tesouro Direto, no CDB, em ações, né, até no dólar, né, que agora está ótimo para investir, que já deu uma queda. Então, nós aprendemos tudo isso, e é um universo muito distante das pessoas, né? E, na verdade, é tão simples, você deitado no sofá da sua sala, com o aplicativo do seu banco, você pode estar gerenciando ali os seus investimentos. Olha só que bacana. É acessível, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. E no evento Modo Operante, você falou sobre separar pessoa física de pessoa jurídica, especialmente para o autônomo e profissionais da área da saúde. Por que esse erro é tão comum e tão perigoso? É muito perigoso, porque o Modo Operante foi um evento maravilhoso que foi elaborado para profissionais autônomos da área da saúde, né? Então, nós falarmos sobre isso foi assim primordial, porque isso não é ensinado na faculdade, né? Então, as pessoas se formam, abrem um consultório e entra o dinheiro, gasta com coisas pessoais, recebe alguma coisa, passa no mercado e vira aquele bolo. Tudo. Então, o que isso implica? Ele nunca vai saber se o seu negócio está tendo retorno, o quanto ele pode investir, né? E ele fica cego, né? Fica ali numa bola de neve. Mapa visual do negócio, porque está tudo misturado com o pessoal. Exatamente, não tem um prolabore fixo, não tem não sabe quanto que ele pode investir no seu negócio ou nos seus estudos, e isso implica muito no resultado final mensal desse profissional. Silvana, que tipo de mudança prática você mais vê acontecer na vida de quem passa pelas suas mentorias? É justamente isso, é a pessoa ter uma clareza, né? A pessoa ela ter o seu plano de ação, né? Nós temos uma ferramenta que chama Rota Financeira. É uma rota porque é justamente isso, ela te dá uma rota, um GPS. Você já começa a ver o teu resultado em 12 meses. Né? Então, na prática, você já vê que a pessoa tem um rendimento, tipo, de repente a pessoa tem vontade de trocar o carro, fazer uma reforma na casa. Exatamente. Ela já começa a ver ali. Ela não vai fazer isso numa loucura, ela não vai, ela vai aprender que ela não pode chegar num banco, pegar um financiamento e não verificar todas as taxas, os indexadores daquele financiamento, né? Se isso não vai prejudicar lá na frente, o quanto de juro que isso vai implicar. Então, muitas vezes, é muito melhor ela esperar, fazer uma reserva, ter um capital, antes de tomar uma decisão de trocar um carro, de ampliar a empresa, de fazer tantas coisas que, às vezes, chega lá na frente, ela não vai dar conta de estar... E acaba entrando num problema. Exatamente. Você atua há mais de 20 anos com casais ao lado do seu esposo.
o dinheiro é mesmo um dos maiores motivos de conflito dentro dos relacionamentos? Com certeza é um dos maiores, né? Nós, no âmbito religioso, né, na nossa igreja, nós atuamos como líder de casados há 20 anos. E nesses 20 anos já passaram ali centenas de casais, né? E nós verificamos, né, não só o dinheiro, né, mas o diálogo, né, que implica no dinheiro, né? Porque o casal não quer conversar sobre dinheiro. Quando está sem dinheiro, fica todo mundo meio nervoso, Exatamente, a mulher Aí- esconde, aí acaba não muitas compartilhando. vezes, né? Você já viu aquela historinha? Ah, você está de sapato novo, meu bem? Não, você que não viu, já Faz comprei 6 esse meses sapato. já que eu tô Faz tempo que eu já comprei esse aqui sapato. pensando, será que alguma das mulheres aqui da nossa audiência já fez isso? E nós precisamos ver o nosso casamento como uma sociedade, né? Então, Sim. numa empresa, você não vai esconder do seu E às sócio. vezes o próprio marido também está endividado, não está tendo condição de oferecer o que ele gostaria dentro de casa e fica constrangido, com vergonha de falar para a esposa. Pode acontecer isso. Muito, acontece muito. Por falta de diálogo, por falta de clareza da pessoa, de ter essa verdade, né? Dou o que doer, sempre a verdade é o melhor caminho, né? Hoje em dia tem a problemática dos jogos também, que a gente está vendo que está cada vez mais comum. Muitos casos. Pessoas procurando uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? E acaba se endividando. E acaba se endividando e ficando pior do que já está. Eu sempre falo, a educação financeira não é sobre ficar rico, não é sobre Mas a pessoa encontra paz, né? Quando ela sabe o caminho que está trilhando com o dinheiro, ela fica em paz, porque a falta de dinheiro, ou talvez não a falta, como você falou, talvez a pessoa tenha uma renda boa, mas ela não consegue lidar, então isso tira a paz. sempre excede o teto, né? Do que é para ser gasto. Então, assim, a falta de clareza, a falta de confiança do cônjuge, isso traz muita briga, né? Muita discórdia. Então, não é só o dinheiro, é uma implicação. Por isso que nós vamos falar Influencia a família influencia como um todo. Foi daí que surgiu, ou quando que surgiu a imersão 3D e por que vocês escolheram trabalhar exatamente esses 3 pilares? O diálogo, o dinheiro e o desejo. Eu falo que foi um propósito mesmo, de um dia estar nós 3 conversando, que nós somos amigas, e nós 3 chegamos nessa conclusão, porque a Jane trabalha com casais, eu trabalho com casais, e a Rose também. A Rose é sexóloga, psicóloga. Então, nós falamos, nossa, nós temos as ferramentas, né, das 3 coisas que mais minam o casamento. Nós poderíamos fazer algo para ajudar os casais que não estão num ambiente religioso, né? E daí surgiu, né? A proposta do 3D. Proposta. Então, já fazem 6 meses que nós estamos trabalhando nesse projeto, né? Os 3 pilares, né? Que é o diálogo, que a Jane é uma analista comportamental, o dinheiro, que eu vou falar sobre isso, sobre essa questão da clareza, dessa questão que os casais são uma sociedade que eles fazem, né? Quando se casam, e o sexo. E tudo isso está atrelado, né? Porque quando não tem diálogo, esconde as questões financeiras. Implica diretamente. E quando os dois estão zicados na questão financeira, não tem clima para ter uma intimidade. Aí inibe o desejo. Aí uma coisa vai... Então, uma coisa implica na outra, né? Então, nós começamos a alinhar, afinar isso daí, trabalhar sobre isso, e surgiu, então, a imersão 3D. E essa imersão vai ser em um dia? Isso, nós vamos fazer em um dia, começa à tarde, vai até à noite. Nós optamos para fazer em Maringá, para os casais terem um dia deles, né? Sair do seu ambiente, sair da sua cidade, né? Já aproveita, já passeia, né? Já vai para um ambiente fora, já vai jantar fora. Se quiserem dormir no hotel, vai ser no Hotel De Ville, lá em Maringá. Então, assim, tudo vai proporcionar um dia especial para eles, né?
Eu quero já aproveitar para convidar você para assistir através do YouTube, no programa sobre isso, a entrevista com a Jane, que ela mencionou aqui, que é analista comportamental. Ela esteve aqui no Sobre Isso, falou sobre Enneagrama, enfim, foi uma entrevista muito interessante. Então procura lá no YouTube, programa sobre isso, e também com a Rose, que esteve aqui falando sobre a relação do casal, sobre a sexualidade, trazendo um conteúdo muito interessante. Então você encontra essas duas entrevistas lá no YouTube. Nós seguimos aqui com a Silvana, falando um pouco mais sobre esse projeto lindo que elas estão trazendo. Silvana, qual a data e como que as pessoas podem fazer para ter acesso a essa inscrição? Então, a data é dia 21/3, lá em Maringá. As inscrições já estão abertas através do Instagram, Imersão 3D Casal, né? Vocês podem estar procurando. As vagas são limitadas, só 50 casais. Vai ser um projeto piloto. Nós pretendemos fazer em outras cidades, né? Então, você que é de Cianorte, toda a região, faça parte. Vai ser um dia incrível, onde você terá a oportunidade, você e o seu esposo, ter momentos que vocês nunca tiveram. Estar ali com profissionais experientes na área para trazer essa assistência, né, de trazer uma saúde para a relação, para a sexualidade e para a vida financeira da família. Exatamente. Nós, como profissionais, nós investimos tanto na nossa carreira, né? Em cursos, em eventos, em tantas coisas, né? Às vezes aparece qualquer curso na internet, já compra, né? Porque já sabe que vai fazer diferença no seu profissional. Mas a gente não para pensar o quanto é importante nós investirmos na família, né? Que é a base de tudo. Silvana, é muito importante falar sobre o dinheiro, mas falar e não se organizar também não muda, né? Não, falar sem ter um ponto de equilíbrio vai gerar discussões, né? Nós precisamos falar, enxergar, planejar, né? E alinhar os planos, né? Porque muitas vezes nós perguntamos para os casais, né? Se você ganhasse hoje tantos mil, o que você faria? A esposa vai responder algo e o esposo outro. Então, são projetos diferentes. Então, são planos diferentes. E nós, como casal, nós devemos alinhar nossos planos, né? Como sociedade, como que um sócio pode planejar algo e o outro sócio outro? Então, a empresa não vai crescer. Não vai crescer. E dentro do casamento, dá para construir um casamento saudável sem esse alinhamento financeiro? Olha, é difícil. Às vezes, a pessoa empurra com a barriga, né? Como eu fiz a vida toda, né? E isso é muito difícil, porque você deixa de ganhar. Às vezes você não perde, mas você deixa de estar estabilizada por não ter feito lá atrás, né? Então, quando eu vejo casais novos começando a vida, eu falo, meu Deus, se tivesse já... Como eu gostaria de ter tido essa chance, exatamente, né? De já aprender, né? Hoje a gente vê as pessoas novas já falam que já tem milhões guardados. Por quê? Porque é totalmente possível, né? E mesmo atendendo pessoas de todo o Brasil, você segue morando em Cianorte. O que essa cidade representa para você? Cianorte é a nossa... aqui que nós nascemos, a nossa base, a gente não consegue se ver em outro lugar, né? E como eu priorizei para atendimentos online, então possibilita bastante. Possibilita muito, né? Porque a internet aí tem um vasto alcance, né? Então, você pode estar em todos os lugares no Brasil inteiro. Então, às vezes a gente lança um post no Instagram, vem alguém conversar e a gente já começa ali um projeto com aquela pessoa, né? Então, isso facilita muito. Silvana, e dentro da sua atuação, quais são os próximos passos como educadora financeira? Então, eu pretendo seguir nas mentorias online, né? E palestrar em empresas, escolas, conscientizar as pessoas dessa importância, né? Porque, infelizmente, nós não temos muitos educadores financeiros. Silvana, você mencionou aqui sobre a importância dos casais jovens terem essa oportunidade. E como você vê, no caso, se isso fosse ensinado ainda mais cedo para as crianças? Seria maravilhoso.
Porém, dentro do contexto familiar, essa criança talvez teria dificuldade de aplicar aquilo que ela está aprendendo se os pais não tiverem uma mentalidade, né, daquilo que é necessário, né? Então, a partir do momento que os pais estão alinhados, fica muito mais fácil para que os filhos caminhem juntos nesse Com caminho. certeza, mas é válido, né? Eu vejo que as escolas já estão tendo na sua grade curricular, né? Algumas escolas, a educação financeira, e isso é primordial, né? O Brasil, ele é muito ainda, infelizmente, atrasado nessa questão de investimentos. Nós estamos muito aquém da Europa, dos Estados Unidos, né? Que já são países que já é da formação deles todos terem investimentos. As crianças já crescem com esse conhecimento. Exatamente. Isso faz a diferença lá na frente, na vida da criança. Total diferença, porque se nós, né, pais, nós já sabemos que os nossos filhos vão entrar numa universidade, né, e já formos ali fazendo um investimento para aquilo, colocando que fosse R$ 100 todo mês, num rendimento a 15% ao mês, com certeza, quando ela chegasse na idade de ir para a faculdade, ela já teria a faculdade paga e até um carro para ela andar, né? Mas, infelizmente, isso vem da consciência e da mudança de comportamento. Não é sobre a quantidade que ganha. Eu gosto muito de frisar sobre isso. Não é sobre a pessoa ganhar bem, é ela gerenciar bem aquilo que ela tem em suas mãos. É sobre a organização financeira. Então, existe essa falha, mas existe um ponto positivo também, que sempre é tempo para aprender, né, Silvana? Graças a Deus, eu que digo, né? Porque eu nunca imaginei, né, que eu pudesse, né, hoje já estar investindo, estar tendo a clareza que eu tenho hoje e poder passar isso para os meus filhos, né, para que eles não cometam o mesmo erro que eu cometi. Silvana, então passa para nós novamente sobre o evento que será dia 21, né, no Hotel de Ville, em Maringá. Passa novamente as redes sociais do evento, as suas, para que as pessoas que estejam interessadas possam entrar em contato com vocês. Ok, gente. Então, dia 21/3, você já tem um encontro marcado ali no Hotel de Ville, em Maringá. Vocês podem estar fazendo as suas inscrições pelo Instagram, Imersão 3D Casal, né? E garantindo ali a sua vaga. Muito obrigada por estar aqui e trazer uma pauta tão relevante, né, para toda a sociedade, não só para as mulheres, mas para as famílias. Muito obrigada, Silvana. Nós agradecemos novamente a Silvana por estar aqui, por compartilhar a sua história, sua coragem de mudar e por mostrar que a educação financeira não é sobre números, mas é sobre escolhas e consciência e liberdade. Então, sobre isso fica por aqui, mas essa conversa continua, porque falar sobre dinheiro também é falar sobre vida. E o que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui, na Rede Cinturão Verde de Televisão.